Muitas vezes você percebe a dificuldade de certas pessoas compreenderem mais profundamente as questões espirituais. Veja que curioso. Muitas vezes você tenta explicar determinadas questões espirituais mais profundas para alguém e essa pessoa não consegue compreender. Essa pessoa não consegue se aprofundar no entendimento maior. Isso se explica facilmente. É impossível negar transmigrações de alma, porque senão as pessoas não existiriam diferentes umas das outras. Porque algumas pessoas sabem mais coisas, têm mais facilidade de compreensão, têm mais facilidade em executar certas coisas, têm mais habilidades e outras não tanto. Isso se deve ao fato do número de passagens pela matéria, pelo mundo. É evidente, até uma criança consegue raciocinar isso. É impossível negar isso. Agora, é impossível para pessoas esclarecidas, para almas mais velhas. Eu costumo chamar de almas elefantes, aquelas almas que têm mais compreensão, compreendem mais facilmente determinadas questões espirituais. As almas em aprendizado se refugiam nas religiões. A religião, você pode dizer que, pela forma dela conduzir as pessoas, abrigam as almas que estão em processo de evolução. É um processo inicial. A religião enquadra almas em processos iniciais de estudos e compreensões. Posteriormente, a pessoa, passando as transmigrações por religiões, evidentemente que você, em suas transmigrações, pode ter passado em inúmeras religiões em etapas anteriores. Já vamos falar também da questão do espírito condutor. Essas transmigrações vão permitindo a pessoa a ter um aprendizado como se fosse etapas escolares. Vão permitindo essas pessoas terem um aprendizado e, evidentemente, o raciocínio, o tirocínio, o entendimento, a compreensão, a abertura do canal perceptivo aumenta muito. Então, em decorrência das transmigrações. Então, essa pessoa vai entrar para a fase do ocultismo, ou seja, estudar as coisas ocultas que envolvem a espiritualidade. É curioso porque nenhum ser humano consegue se afastar da espiritualidade. De uma forma ou de outra, todos buscam a espiritualidade. Mesmo os que estão nas etapas mais rudimentares, no começo, eles buscam a espiritualidade. É só você analisar o comportamento das pessoas ao redor do mundo. Agora, também é interessante que estas almas mais experientes, que eu chamo de almas elefantes, devido ao seu tempo de existência, também dependem do espírito condutor, ou seja, do governante. Nós, como alma, nós temos um raciocínio que é o humano, como alma. Nós acumulamos o conhecimento na nossa memória, dentro da nossa cabeça, na nossa perspectiva. Acumulamos os estudos, o conhecimento, aquilo que é possível você adquirir através de leituras, enfim, do seu comportamento durante a vida. Mas acontece que existe um regente em cima de você, governando-te. Este regente, a que nós chamamos de espírito, é um espírito condutor. Ele é quem decide como você vive. Impossível uma pessoa fugir dessa compreensão. Quanto mais madura for a pessoa, quanto mais abertura tem dentro do entendimento, das perspectivas de como essa pessoa enxerga o mundo, a vida, a espiritualidade, quanto mais ela tem essa percepção, mais ela chega à conclusão de que
o espírito governante, que a governa, é quem decide sobre todos os seus atos. É o que, em certos momentos, é chamado de destino. Mas, na verdade, o destino quem dita, o destino não é uma coisa pré-programada, é uma coisa imposta pelo espírito condutor, pelo espírito governante. Por isso que muitas vezes é comum até as pessoas usarem o jargão. Muitas vezes faço o que não quero e o que quero não faço. Isso é bíblico. Por quê? Porque quem decide é o governante, é o espírito governante. Este espírito governante dita tudo na vida do ser. Relacionamento, profissão, estudo, vida social, vida pessoal, saúde, tudo. É impressionante isso. Quanto mais você estudar, livre de fanatismos e de religiões e de religiosidades, seja lá do que for, quanto mais você estudar essa questão, falando a nível da psique, falando a nível do que está no inconsciente, no pré-consciente e no consciente, você analisando, estudando todas essas questões, abordando essas questões dentro do campo da psicologia, da psicanálise, você vai chegar a essa conclusão. O espírito condutor é o que rege a vida do ser. Se um ser está afetado psiquicamente, afetado mentalmente, é porque o espírito condutor assim quer, e é ele que decide. Se o ser é calmo, tranquilo, pacífico, ponderado, é porque o espírito condutor permite. Ou seja, quem vive em nós não somos nós. É uma ilusão o ser humano achar que é ele que vive. Ele não vive. Quem vive nele é o espírito condutor, que vive através dele. Esse espírito condutor determina tudo. Tudo. Esse espírito condutor foi denominado de Deus em culturas passadas. O que Deus quer, o que Deus impõe, o que Deus não sei o que Deus destinou, deixou de destinar. É o espírito condutor. Cada um de nós temos um. Então quem vive é ele. E quanto mais nós procuramos compreender nosso espírito condutor, mais interessante fica a questão do ocultismo. É bastante curiosa a perspectiva do ocultismo quando voltado para esse ângulo. Por quê? Porque você percebe se o teu espírito condutor realmente é bom ou é ruim. Por isso pessoas dizem, você até lê na literatura, até cristã, hebraica, você lê, Deus foi bom comigo, Deus foi bom com ele, Deus não foi bom com ele. Por quê? Está se falando do quê aí? Do espírito condutor. É individual, é pessoal. Então quem vive é ele. Em cada etapa, em cada encarne ou em cada transmigração que acontece, o espírito condutor vai reger aquela transmigração, aquela etapa. Compete a nós procurarmos entender como é ele. Se ele for ruim, eu vou fazer o quê? Você pode fazer o quê? Não há ser humano que tem força para lutar contra o espírito. Não há ser humano que tenha poder para mudar os ideais, as metas de um espírito governante. O que você pode fazer como ser humano é procurar, de certa forma, entender como tratar com ele, como se relacionar com ele. Ora, é curioso. Muitas vezes a pessoa reclama disso, reclama daquilo, reclama da vida. Vida difícil, vida isso, vida aquilo. Para outros, aquele lá tem coisas tão fáceis, vive uma vida de um rei, vive isso, vive aquilo. Quem vive não é a pessoa. Quem determinou não é a pessoa. É o espírito condutor. Da mesma forma que certas questões não adianta você perder tempo em tentar passar para certas pessoas, porque o limite dela, o limite transmigracional dela ainda não permite ela compreender certas questões. Não quer dizer que uma pessoa de alma elefante, ou seja, almas mais antigas,
tenha uma vida melhor, mais saudável, mais isso, mais aquilo. Não, não quer dizer. Ela pode passar muitas dificuldades, porque o espírito condutor dela quer assim. Mas uma alma mais antiga procura trabalhar da melhor forma possível as questões que aparecem, as dificuldades, as questões que aparecem durante seu existir, a sua passagem pela Terra, mais uma passagem. Então, é curioso que nós podemos, melhor dizendo, trabalhar estas questões, porque as almas mais antigas procuram, de uma forma ou de outra, trabalhar melhor a sua própria vida, as dificuldades que podem aparecer durante a vida, até nas questões de enfermidade. Quando nós as temos, as enfermidades, nós vamos procurar reagir de uma forma melhor possível, devido às experiências de alma que nós carregamos, a memória da alma, das vidas anteriores. É lógico, você pode não lembrar, mas está em você gravado o nível de experiência. Observe, eu chamo de alma elefante, observe a vida dos elefantes. Observe como os elefantes reagem com relação a quando há um elefante em situação difícil, ou um filhote que caiu num buraco, como é que o elefante faz, quais os elefantes vêm para ajudar, etc. E tal. Observe a vida dos elefantes. Isso é um comportamento bastante próximo de como reagem as almas. O chefe da manada dos elefantes, geralmente o líder, é aquele que tem mais experiência para conduzir aquela manada. É curioso como se manifesta o exemplo entre elefantes e almas. É bastante interessante. O reino animal dá essa possibilidade para nós estudarmos essa questão. Preste bastante atenção nessa questão. Você vai, com certeza, perceber o quanto a sua alma é nova ou é antiga.